Na aula passada, nós falamos sobre o coração da reforma, o IBS, a CBS e a gestão compartilhada. Hoje, nós vamos dar um passo além, um passo adiante. Nós vamos entrar em uma das partes mais estratégicas e talvez menos compreendidas de toda a Emenda Constitucional 132 e da Lei Complementar 214. São os regimes específicos diferenciados e favorecidos. À primeira vista, parece um detalhe técnico, mas é justamente aqui que se escondem os verdadeiros pontos de inflexão do novo sistema. Porque se o IVA dual, o IBS e a CBS, busca uma uniformidade, esses regimes são exceções que confirmam a regra. E em um sistema novo, entender as exceções vale tanto quanto entender a regra, naturalmente. A Constituição já definiu que haverá 3 grandes blocos de tratamento que não se submetem à regra geral. Primeiro, o regime específico, que ocorre quando a Constituição prevê um modelo diferente de apuração do tributo, o que não significa, e isso é importante que fique claro, que seja um regime mais benéfico. O regime específico vincula setores que não se encaixam bem no padrão do IVA, como combustíveis, imóveis, serviços financeiros, planos de saúde, cooperativas, compras públicas, bares, restaurantes e hotelaria. Segundo, os regimes favorecidos, voltados a bens e serviços com relevância social ou econômica, como educação, saúde, transporte coletivo, atividades culturais e rurais e medicamentos. E terceiro, os regimes diferenciados, voltados a situações muito particulares, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus e também o Simples Nacional. Esses 3 blocos formam um mosaico curioso. O Brasil diz que está simplificando, mas mantém uma engenharia complexa de exceções. É verdade isso, né? Não dá para negar. E a pergunta que surge é, será que essa convivência entre regra geral e exceções vai funcionar sem ruído? Pense, por exemplo, aqui nos regimes específicos. Eles não são necessariamente mais vantajosos. Na verdade, eles envolvem modelos de apuração distintos, com métodos próprios de cálculo e de crédito. Mas a dúvida técnica é inevitável. Como será o creditamento em operações mistas? Um contribuinte que atue em setores com e sem regime específico terá direito a créditos proporcionais? Ou o sistema tratará cada operação de forma autônoma? Essas questões, elas impactam diretamente todo o compliance, a escrituração e até a precificação das empresas. Isso é uma grande verdade. Agora, olhe para os regimes favorecidos. Eles refletem uma escolha de política pública, naturalmente. O Estado decide cobrar menos ou até zerar a alíquota em áreas consideradas essenciais. Mas aqui há um outro ponto sensível. Como a reforma tributária tem como premissa a manutenção da carga tributária total sobre o consumo, qualquer redução nas alíquotas de CBS e do IBS para um bem ou serviço específico precisa ser compensada pelo aumento da alíquota padrão que incidirá sobre todos os demais bens e serviços. De modo que, no agregado, considerando toda a cesta de consumo, a carga tributária para as famílias brasileiras continue sendo a mesma. Assim, tem-se um questionamento. Como é que nós vamos manter a neutralidade e a arrecadação quando tantos setores pedem tratamento especial? Isso vai funcionar? E mais, quem define o que é essencial? Educação privada e pública terão o mesmo enquadramento? Os planos de saúde entram integralmente nesse benefício? Essas definições não são meramente técnicas. Muitas são decisões políticas, com impacto direto na economia real. Agora vamos falar aqui do terceiro grupo, que são os regimes diferenciados. Esses reúnem situações muito emblemáticas, naturalmente. Vamos falar agora na Zona Franca de Manaus, por exemplo, que ela permanece preservada com mecanismos de compensação específicos, mas ainda resta saber como os créditos do IBS e da CBS serão tratados dentro dessa política regional. Já o Simples Nacional também ganha uma nova chance de protagonismo,
porque as empresas poderão optar por recolher IBS e CBS dentro do Simples ou podem migrar para o regime normal de apuração, mantendo os benefícios apenas dos demais tributos. Isso abre um campo enorme para a consultoria tributária, se você foi capaz de perceber. Porque a decisão entre permanecer ou migrar poderá impactar diretamente a carga tributária final e a competitividade de cada empresa. Então perceba que o que está acontecendo é muito claro. A reforma cria um sistema com aparência de unidade, mas que por dentro é cheio de mecanismos e de ajustes finos. E são justamente esses mecanismos que vão definir na prática quem ganha e quem perde na transição. E é aí que entram os profissionais que enxergam além. Aqueles que conseguem antecipar os impactos desses regimes, orientar clientes sobre as melhores escolhas e traduzir as normas em estratégia tributária concreta e que efetivamente beneficiam os clientes. E não é só na advocacia ou na consultoria. Os concursos públicos também vão absorver toda essa nova lógica naturalmente. Questões sobre os regimes específicos e favorecidos vão começar a aparecer daqui a pouco com força em todas as provas, porque aqui se concentram talvez os maiores desafios de aplicação prática do novo modelo. E é a zona cinzenta que qualquer examinador adora explorar. Por quê? Porque é onde o texto da lei é claro, mas a prática ainda é incerta. E é justamente essa zona cinzenta que nós vamos iluminar juntos na nossa aula de pré-lançamento. E nessa aula de pré-lançamento eu vou mostrar como é que esses regimes vão dialogar entre si, como é que tudo isso vai se encaixar dentro da emenda, em conjunto com a Lei Complementar 214, e principalmente como é que você pode transformar esse conhecimento em diferencial de atuação e, claro, em geração de receitas na sua área profissional. Vamos analisar alguns casos práticos e discutir implicações desses regimes no dia a dia da advocacia e revelar as oportunidades profissionais que estão surgindo neste exato momento. A reforma, eu vou destacar mais uma vez, está em movimento. E os regimes específicos, diferenciados e favorecidos são um terreno fértil onde as novas oportunidades vão brotar, literalmente brotar. Se a primeira aula te fez enxergar as perguntas certas, esta aula te mostrou onde estão algumas oportunidades que muitos ainda não perceberam. E na aula de pré-lançamento, você vai entender como dominar tudo isso de forma totalmente orientada e segura. Nos vemos lá.